Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra seu coração e permita que o Senhor fale com você, trazendo paz, esperança e fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos continuar essa corrente de oração, levando a palavra de Deus a mais vidas. Você já chegou ao ponto em que as forças parecem ter acabado? Já houve um momento em que você olhou para o céu e pensou: Senhor, até quando? O Salmo 40 nasce exatamente desse lugar. Ele não é a oração de quem está confortável. Ele é o clamor de quem está no limite, de quem já chorou, já esperou, já caiu, mas ainda assim decide confiar. Talvez hoje você esteja vivendo dias assim. O cansaço acumulado, as portas fechadas, as respostas que não chegam, as lutas que se repetem. Por fora você tenta manter firmeza. Por dentro, sente-se como se estivesse em um poço escuro, sem apoio, sem chão firme. É nesse cenário que a palavra de Deus nos encontra. Aquietemos o coração. Permita que essa mensagem não seja apenas ouvida, mas sentida. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e reconheça que o Senhor está presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento para compreender a profundidade da Tua palavra. Que o Espírito Santo ilumine cada verso, cada verdade, e que o Salmo 40 se torne hoje a nossa própria oração. Amém. O Salmo 40 é atribuído a Davi. Para entender suas palavras, precisamos lembrar quem era Davi e em que tipo de mundo ele vivia. Israel era uma nação cercada por inimigos. Havia guerras constantes, conspirações internas, traições políticas e crises espirituais. Davi não foi apenas um rei. Ele foi pastor de ovelhas, músico, guerreiro, fugitivo, homem perseguido pelo próprio rei Saul e, mais tarde, pai ferido por conflitos dentro da própria casa. Quando lemos: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor", não estamos diante de alguém que fala de uma fé teórica. Davi conheceu cavernas escuras, conheceu o medo de ser morto injustamente, conheceu o peso da culpa após seus próprios pecados. Ele sabia o que era estar no limite. Imagine Davi escondido na caverna de Adulão, o som distante de passos inimigos, a incerteza do amanhã. A promessa de Deus parecia distante da realidade. Ele havia sido ungido rei, mas estava vivendo como fugitivo. O problema era claro: Deus prometeu, mas a circunstância contradizia a promessa. A solução não veio na forma de um exército imediato, mas na forma de perseverança. Esperei com paciência. O texto diz que Deus o tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Essa imagem é forte. Um poço é um lugar profundo, escuro, abafado. A lama prende os pés, impede o movimento. É a sensação de estar paralisado. Talvez você se identifique. Problemas financeiros que não se resolvem, uma enfermidade que insiste, um relacionamento quebrado, uma oração antiga que parece não ter sido ouvida. Mas Davi declara que Deus se inclinou. O Criador dos céus se inclina para ouvir um homem quebrado. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não ignora o clamor sincero. Ele se aproxima. Davi continua dizendo que o Senhor colocou seus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. A transição é poderosa. Do poço para a rocha, da instabilidade para a firmeza, do choro para um novo cântico. O problema era a aflição. A solução foi a intervenção divina no tempo certo. Perceba que o Salmo não diz que a resposta foi imediata. Ele fala de espera. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É confiar mesmo quando o cenário não muda. É permanecer fiel quando o coração quer desistir. Ao longo da história bíblica, vemos esse padrão. José foi lançado em um poço pelos irmãos antes de ser levantado no Egito. Jeremias foi jogado em uma cisterna lamacenta por anunciar a verdade. O próprio povo de Israel atravessou o deserto por anos antes de entrar na terra prometida. O problema sempre parece maior que a promessa, mas Deus nunca abandona o processo. No Salmo 40, Davi reconhece que sacrifícios e ofertas não são o centro do relacionamento com Deus. Ele diz que o Senhor abriu seus ouvidos e que deseja obediência.
Essa verdade ecoa em toda a Escritura. Deus não procura rituais vazios, mas corações rendidos. Talvez você tenha tentado resolver sua dor apenas com esforços externos, trabalhando mais, falando menos sobre o que sente, escondendo lágrimas. Mas o Senhor deseja o seu interior. Ele quer sua verdade, sua confissão, sua dependência. Davi também reconhece seus próprios pecados no Salmo. Ele afirma que males sem número o cercaram e que suas iniquidades o alcançaram. Aqui encontramos outra dimensão de quem está no limite. Às vezes, não é apenas a perseguição externa que nos derruba, mas a culpa interna. Erros cometidos, decisões precipitadas, palavras ditas no calor da emoção. O problema pode ser a consequência das próprias escolhas. A solução continua sendo a mesma: misericórdia. Davi clama para que o Senhor se agrade em livrá-lo, que se apresse em socorrê-lo. Ele não finge força. Ele admite necessidade. Essa é uma lição profunda para nós. Quando estamos no limite, não precisamos impressionar Deus com discursos elaborados. Precisamos ser verdadeiros. A oração sincera atravessa o silêncio. Talvez você esteja vivendo o silêncio de Deus, orando e não vendo resposta, chorando e não ouvindo eco. Lembre-se de que o silêncio não significa abandono. Na cruz, quando tudo parecia perdido, o plano eterno estava sendo cumprido. O silêncio de sábado precedeu a ressurreição de domingo. Como confiar quando não há respostas visíveis? Lembrando do que Deus já fez, Davi começa falando da espera e do livramento passado antes de apresentar seu novo clamor. A memória dos feitos de Deus fortalece a fé no presente. Ele declara que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Seu testemunho se torna fonte de esperança para outros. O seu processo não é apenas sobre você. Quando Deus te levanta do poço, sua história encoraja quem ainda está lá. Hoje, o Salmo 40 nos ensina que estar no limite não é o fim. É o lugar onde a dependência se torna mais clara. É onde aprendemos que nossa força é limitada, mas a fidelidade de Deus não. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se hoje você está no limite, saiba que o limite humano não limita Deus. Ele continua se inclinando para ouvir. Continue esperando. Continue crendo. Continue declarando que Ele é sua rocha. Permaneça firme mesmo quando os pés ainda sentem a lama. A rocha já foi preparada. A resposta pode não ter chegado na velocidade que você deseja, mas o Senhor não se atrasa. Se esta palavra tocou seu coração, esteja conosco no próximo encontro. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja cansado de lutar sozinho. Amanhã estaremos novamente aqui, abrindo a palavra e encontrando esperança onde parecia não haver saída. Agora, em silêncio, coloque diante de Deus o seu limite. Nomeie sua dor. Reconheça sua espera. Prepare o coração, porque no próximo momento entraremos em oração profunda. Que o Senhor já esteja fortalecendo você por dentro.